Hi guys, I hope you're doing well. Welcome to our second class. Oi gente, espero que vocês estejam bem e bem-vindos à nossa segunda aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a gramática do verbo like e conhecer um vocabulário sobre comidas e bebidas. Então vamos lá. Bom, eu acho que vocês já ouviram em algum filme, alguma série, as pessoas falando I like to watch, por exemplo. I like to watch. Mas existe uma outra forma chamada que é I like watching. E aí surge na nossa cabeça: qual que tá certo? I like to watch, I like watching, não só com o verbo watch, com outros verbos, por exemplo, o verbo play, que significa jogar. I like play, I like to play, I like playing, qual tá certo? E as duas falam sobre gostar. Eu gosto de assistir. As duas têm o mesmo significado, mas com gramáticas diferentes. Bom, primeiro a gente vai entender a diferença entre as duas. What is the difference? Tá dando pra enxergar, gente? Deixa eu colocar um pouquinho mais perto. Bom, a maioria das frases em inglês, elas são formadas pela estrutura o verbo auxiliar mais o verbo principal. Por exemplo, I will bake a cake. Eu vou assar um bolo. Will é o verbo auxiliar. They have finished the work. Have é o verbo auxiliar. Aí a tradução da frase é eles terminaram o trabalho. You may go to the bathroom. Você pode ir do banheiro. May é o verbo auxiliar. E esses verbos, eles indicam tempo, humor e voz. E aqui embaixo, a gente tem alguns verbos que indicam preferência, que indicam, eu gosto disso, eu prefiro aquilo. Por exemplo, o verbo like, que a gente mostrou agora, que significa gostar, eu gosto. Prefer, que significa eu prefiro. E love, I love, eu amo alguma coisa. E aqui, a diferença entre as duas frases é basicamente a forma do verbo, forma nominal. Para quem não sabe, inclusive isso é no português também, o verbo ele tem três formas. A forma infinitiva, que é como o verbo vem escrito. A forma, o gerúndio, que indica uma ação que ainda está acontecendo, que no português tem o final em NDO, por exemplo, fazendo, indo, em inglês fica ING. E o particípio, que indica uma ação que já acabou, que em inglês termina com AD, tipo I did, eu fiz. I finished, eu terminei. To watch, o verbo tá no infinitivo ou infinitive form. E watching, o verbo tá no gerúndio, sempre acaba com ing. Tá, mas qual que é a correta? What is the correct one? Bom, segundo a gramática, ambas as formas podem ser usadas. Tipo, a gente escuta bastante I like to watch, tanto quanto a gente escuta I like watching. Mas existem algumas observações. A forma que termina com ing, por exemplo, I like playing, ela é a mais utilizada, ela é mais correta. Tipo, se você tiver alguma questão em a prova, qual é a correta? Se tiver com dúvida, vai nessa, porque ela é mais comum. Ela é usada em contextos mais gerais. E aqui uma frase que eu coloquei é I like playing video games, que significa eu gosto de jogar videogames. Já o verbo no infinitivo, to play, por exemplo, ele é usado em contextos específicos. Tipo, I like to play video games on Sunday mornings. Eu gosto de jogar videogames nos domingos de manhã. Então, basicamente esse é o macete. Contexto geral, a gente usa a forma... Esqueci o nome. A gente usa o gerúndio. E em contexto específico, a gente usa o infinitivo. Ok? E hoje, como eu falei, gente, o nosso vocabulário é sobre comidas. Como vocês puderam perceber, que todo o slide foi comidinhas. Vamos falar um pouquinho sobre comidas. Aqui, você sabe o que significa a palavra breakfast? Breakfast é uma refeição que significa café da manhã. E aqui tem for breakfast I'll have, que é para o café da manhã eu vou comer, eu vou ter, basicamente. E aqui vários alimentos comuns que a gente come no café da manhã. Então eu vou falando e vocês repitam comigo, ok? Bread, que é o nosso pão, né, gente? Pão, não pode faltar. Butter, manteiga, pão com manteiga, bread and butter. Jelly, que é geleia.
Mas a geleia também pode aparecer como jam. Jelly or jam. A piece of cake, que é uma fatia, um pedaço de bolo. Fried eggs, ovos fritos. I don't like fried eggs. Eu não gosto de ovos fritos. Pancakes. Aqui no Brasil não é muito comum, mas tem gente que come. Principalmente o povo, galera saudável. Cheese, queijo. Cereal, não muda muito, né? Cereal. Coffee, café. Muito bom pra começar o dia, né, gente? Tea, que é o chá. Milk, leite. E, por fim, o orange juice, que é o nosso suco de laranja. E não só de laranja, pode ser tipo abacaxi, pineapple juice. Maçã, apple juice. Morango, strawberry juice. E agora, para o lunch or dinner. Lunch, almoço. Dinner, jantar. Então, nós podemos ter hamburger ou simplesmente burger, em contexto mais informal. Você tá saindo com seu amigo, I'll have a burger. Nós temos pasta, que vem do italiano. Macarrão, gente, muito bom, macarrão. Rice, a gente come bastante. Arroz. Rice and beans, é uma combinação muito comum aqui no Brasil. Rice and beans, arroz e feijão. Salad, salada. Fries, batata frita. No Reino Unido, batata frita é também chamada de chips, mas fries é mais comum nos Estados Unidos. Soup, sopa. Soup. E agora a gente vai entrar aqui nas sobremesas, nas desserts. Temos pie, torta, pie. Muffin, que é aqueles bolinhos pequenininhos. Muffin. E pudding, que é pudim, basicamente. E aqui nós temos 3 palavras importantes. Primeira, snacks. Snacks é qualquer lanche rápido que você faz, tipo, I'm gonna eat a snack. Tipo, eu vou comer um salgadinho. I'm gonna eat a snack. Dessert, como eu falei, que são as sobremesas. E meal. Meal é refeição. A gente tem o McDonald's, que é o McLanche Feliz, muito famoso. E lá em inglês é chamado de a Happy Meal, que é uma refeição feliz, basicamente. E aqui a gente tem alguns exemplos de como a gente pode usar esse vocabulário de comidas com nosso assunto de gramática de hoje, que foi o verbo like. Aqui temos I like drinking orange juice. Perceba que a gente usou o drinking com o ing no final, porque é um contexto mais geral. E aqui, I like to eat pizza on Friday's lunch. Eu gosto de comer pizza no almoço de sexta-feira. A gente usou o verbo no infinitivo, to eat, porque é uma frase específica. E aí nós temos o homework, a lição de casa de vocês, que é escrever um meal diary, que é tipo um controle de refeições. Write a meal diary telling what you ate in a day and what you like or don't like. Basicamente, escreva um diário de refeições com o que você comeu em um dia e o que você gosta ou não gosta. E aqui eu coloquei umas frases de exemplo pra ajudar vocês. Tipo, today I ate a piece of cake for breakfast. Hoje eu comi, com o verbo ate no passado, um pedaço de bolo no café da manhã. Ou, por exemplo, I drank, que é o verbo beber no passado, orange juice for lunch. Eu bebi suco de laranja no passado. E aqui é com o verbo like, I don't like eating salad. Eu não gosto de comer salada. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida podem me perguntar. E um beijo!